Olá, um ótimo dia para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha aí um ótimo dia na presença do nosso Senhor Deus. Vamos estudar hoje o capítulo 22 do livro de Provérbios. É a última parte aqui do contraste entre o justo e o ímpio, que vai até o versículo 16 do capítulo 22, e a partir do versículo 17 teremos aqui 30 provérbios de sábios que não foram escritos por Salomão. Então vamos estudar aqui um pouquinho e tirar aqui importantes lições para a nossa vida. Antes vamos para uma oração e convido você também a compartilhar essa mensagem para outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam conhecer do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Bondoso Deus, Pai Eterno, muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de um novo dia. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos, onde quer que eles estejam, e que todos possam ser agraciados pelo estudo da tua palavra. Fica conosco hoje e sempre, proteja a todos do mal e do perigo, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 22, nós vamos ler aqui alguns versos até o verso 16 e tirar aqui algumas lições. Diz assim o versículo 1, verso 1 diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, ser estimado é melhor do que prata e ouro. Sabe, queridos, uma coisa muito importante dentro da palavra de Deus é o nome do nosso Senhor Deus. Você pode ver que em todos os momentos Deus sempre dizia assim para os profetas: vá lá em meu nome e diga que eu falei isso, que eu falei aquilo. Observe, a palavra nome aqui tem tudo a ver com o caráter de uma pessoa. Por isso que Deus está falando assim, olha, mais vale o bom nome. O que ele está falando? Mais vale o bom caráter de uma pessoa do que qualquer outra coisa. Sabe, hoje nós nos preocupamos em manter o nome limpo e essas coisas todas. Mas isso, queridos, é reflexo de algumas coisas que acontecem na vida do ser humano. Às vezes algumas pessoas passam por alguns problemas, dificuldades e acabam sujando o nome. Mas aqui ele não está falando de contas, de nome sujo no SPC ou coisa parecida com isso, tá? Ele está falando aqui de caráter. Um caráter de uma pessoa é o reflexo do que ela é em todos os lugares onde elas estão. Agora o versículo 4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ou seja, Deus está falando aqui que todas essas coisas aqui, a humildade, no seu devido tempo, ela vai ser recompensada. Então, se você for lá para o livro de Lucas, capítulo 14, no versículo 11, a Bíblia diz lá que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Quando? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Por isso que lá no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que Deus vai dar o galardão a cada um segundo aquilo que ele merece quando ele voltar nas nuvens dos céus. Agora, queridos, o versículo 6 diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse verso aqui, muitas pessoas pegam esse verso aqui para falar: olha, você deve ensinar o seu filho, deve explicar a palavra de Deus para ele e tal. Sabe o que significa a palavra ensine, ou ensino aqui no versículo 6? Diz assim, no hebraico treine, dediquem, consagrem. É isso que significa a palavra ensino. É como se você estivesse dedicando, consagrando um templo ao Senhor. Sabe, queridos, na época de Salomão, quando o templo do Senhor foi consagrado, houve ali, queridos, coisas maravilhosas acontecendo ali. As pessoas se humilhando, as pessoas dobrando o joelho diante de Deus, as pessoas fazendo de tudo para que Deus pudesse habitar dentro daquele templo. E nós sabemos muito bem lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, que Deus, em forma de fumaça, ele invade ali o templo e ele passa a habitar dentro do templo de Salomão. Aqui é a mesma coisa. Deus está falando, olha, se você dedicar, se você consagrar essa criança a mim,
saiba que o caminho dela será guiado pelo Senhor. É isso mesmo. Sabe, queridos, o que tem acontecido é que muitas pessoas dedicam as crianças somente quando elas são bebês a Deus. Tem você dedicado o seu filho a Deus todos os dias? Tem você ensinado a palavra do Senhor? Mas ensinar, queridos, não é falar. Ensinar é mostrar na prática. É mostrar para essa criança, é mostrar para essa pessoa que logo vai se tornar um adulto, que ela foi consagrada por Deus e que Deus quer habitar dentro do coração dela. Do mesmo jeito que Salomão consagrou o templo no passado para que Deus pudesse habitar ali. Consagre o seu filho para que Deus possa habitar no coraçãozinho dele, para que Deus possa guiar a vida dele em todos os passos, em todas as decisões que ele vai precisar tomar. Consagre o seu filho ao Senhor, mas não consagre apenas levando ele quando é bebê na igreja, não. Consagrar o filho é consagrar todos os dias, é mostrar o caminho do Senhor para o seu filho, é dedicar o seu filho ao Senhor todos os dias, mostrando para ele que você é um bom exemplo para o seu filho. Não basta apenas falar. Tem muitos pais que dizem assim: olha, não faça como eu faço, faça como eu digo. Ou seja, faça somente o que eu digo, não faça como eu faço. Que terrível, criança. Que terrível que pessoas fazem isso com crianças. Amigo, consagre o seu filho hoje aos pés do Senhor, para que mais tarde você não venha se arrepender. Porque ainda quando for velho, ele não vai se desviar deste caminho. Agora eu quero ler mais um provérbio para vocês, que está no versículo 12. Diz assim: os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. O Senhor é o guardião de todas as coisas, queridos. O Senhor é o guardião de todas as coisas. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. Quem são esses infiéis? Esses infiéis aqui é aqueles que não aceitaram Deus viver no seu coração. Simplesmente viram as costas para a vontade de Deus e querem viver a sua vida do jeito que eles querem. Ou seja, são infiéis, são pessoas que não são dignas do Deus Todo-Poderoso. Então, querido, saiba que Deus vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Versículo 15. A loucura, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que é uma vara de disciplina? Pode sim dar uns tapas nas crianças? Hoje em dia temos muitas leis que dizem que você não pode dar um tapa. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu pai, a minha mãe, me criou, me corrigindo, me colocando no caminho certo. E os meus filhos também foram corrigidos para serem mantidos no caminho certo. E hoje, graças a Deus, tanto o meu filho mais velho quanto a minha filha, os dois são motivos de orgulho para nós. Agora, uma coisa é certa: a vara nunca se apartou, mas a vara não foi precisada ser usada das vezes que nós queríamos usar. Nós não usávamos a vara como deveríamos, porque às vezes falar, eles já entendiam, queridos. Quando você cria o seu filho no caminho do Senhor, quando você fala com eles, pode ter certeza que eles vão entender. E a vara, a disciplina, o bater em crianças, não vai ser preciso se você criar o seu filho no caminho do Senhor. E assim, queridos, pode ter certeza que a tolice, a loucura vai se apartar do coração do seu filho e ele vai sempre ouvir de você a verdadeira sabedoria para guiá-los no caminho do Senhor. Se você for uma pessoa sábia, se você for uma pessoa temerosa ao Senhor, você vai saber guiar os seus filhos sem precisar de vara alguma. Mas saiba que, se for preciso, você precisa corrigir os seus filhos quando ainda há tempo, porque quando eles crescerem, pode ser tarde demais. Quero ler aqui agora 30 provérbios dos sábios. Vai aqui do capítulo 22 até do capítulo 22, verso 17, até o capítulo 24, verso 22. Não vou ler todos eles hoje. Aliás, até o 22, 17 até o 24, 22.
Nós não vamos ler tudo isso hoje, porque é apenas o capítulo 22. Quero ler aqui apenas 4 versos, tá bom? Diz assim: preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos. É como se ele estivesse dizendo assim: ei, acorda, presta atenção que eu vou dizer algo muito importante. Presta atenção, porque a partir de agora, esses 30 provérbios que você vai estudar, você precisa prestar atenção. Então eu convido você, a partir de agora, a prestar bastante atenção, desde o capítulo 22, verso 17, até o capítulo 24, verso 22, que são os 30 provérbios dos sábios. Entendendo que é a partir desses versos aqui, nós entendemos que não foi Salomão que escreveu. Por isso, diz aqui que é as palavras dos sábios. Então vamos lá, então, versículo 19. Quero que a sua confiança esteja no Senhor, ou seja, não esteja voltada para mim. Por isso, hoje, dou esta instrução a você, ei, a você mesmo, ele está dizendo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimento? Então, ele está chamando a atenção. Fiz isso para você. Tenha certeza das palavras da verdade. Parece que Deus está dando uma mensagem para nós, né? Dizendo assim: ei, acorda, filho. Acorda, presta atenção. Eu tenho algo para dizer para você. Aí ele vai dizer aqui, verso 22. Não roube o pobre, ou seja, o protetor dos pobres. Quem foi o maior protetor dos pobres quando aqui esteve, queridos? Jesus Cristo. Versículo 24, que é o segundo provérbio. As más companhias, cuidado com quem você anda. Observe que Jesus ele era rodeado de vários tipos de pessoa, mas Jesus, ele tinha procedimento, ele sabia de onde ele veio, aonde ele estava e para onde ele tinha que voltar. Versículo 26, promessas apressadas, cuidado com as promessas apressadas, cuidado em fazer juras que você não pode cumprir. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de alguém, de dívida. Versículo 28 diz assim: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Queridos, era inaceitável uma pessoa mudar o marco da sua terra para invadir a terra dos outros. Então entenda, a cobiça sempre foi a raiz de todos os males, as pessoas cobiçando aquilo que não lhe pertence. E lá no livro de Levítico, capítulo 25, verso 23, no livro de Deuteronômio, capítulo 19, verso 14, tinha leis no povo de Israel que proibia que eles fizessem isso, mudassem os marcos. Quantas mortes já aconteceram no passado de pessoas que invadiu terras e fazendas de outras pessoas e houve tantas chacinas, tantas mortes. Sabe por quê? Cobiçando um pedaço de terra que não lhe pertence. Então, a Bíblia diz: cuidado em você querer aquilo que não lhe pertence. Verso 29, você está vendo alguém que é habilidoso? O artífice, aquele que modelava vasos. Ele está dizendo assim: olha bem, esse que é habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante de reis e não estará a serviço da plebe, ou seja, vai servir diretamente ao rei. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Leia com bastante carinho todos esses 30 provérbios desses sábios, que vai até o capítulo 24, verso 22. Nós vamos começar a partir de agora lendo cada dia uma mensagem desses sábios. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem uma palavra de esperança para você. Todos os dias estamos estudando e Deus tem uma palavra de esperança para você. Aceite Jesus hoje como seu Salvador. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Em nome de Jesus. Amém.